Graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Estamos de volta para realizar mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, a primeira vez que está nos assistindo, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Quando eu falo as nossas igrejas, estou me referindo especialmente à Assembleia de Deus no Brasil. Amém, querido? Algumas pessoas que não estão habituadas com o nosso trabalho, deixam algum comentário falando que o que eu estou lendo está diferente daquilo que está na lição. Eu compreendo que o papel do professor não é ler revista. O papel do professor é aprofundar além daquilo que foi proposto pelo comentarista. E é esta nossa proposta de trabalho, a visão que Deus colocou em nossos corações. Eu conto com o seu apoio, com a sua oração e oro para que ao término desse trabalho, ou durante ele, o Espírito Santo de Deus ele venha impactar a sua vida, que ela seja transformada e que você estabeleça com Deus um novo propósito. Vamos lá, hoje estaremos estudando a lição de número 6, a mordomia da adoração. Na lição de hoje, amado, nós iremos compreender a questão da adoração. O que é adoração? Qual o conceito? Como se dá a adoração no Antigo e no Novo Testamento? O que é adorar? Nós vamos esclarecer tudo isso no decorrer da lição. Amém, amado? Me acompanhe. O que é adoração? Afinal de contas, nós ouvimos tanto falar essa palavra, muitos compreendem que a adoração ela se restringe ou se limita àquele momento do louvor em que os grupos estão apresentando o círculo de oração, os levitas, como é popularmente conhecido no nosso meio, que não tem fundamento bíblico, achar que levita só desempenha a função do louvor. Mas a adoração ela é muito mais do que entoar cânticos, do que louvar a Deus. A adoração, ela envolve muito mais do que somente louvar. Nós vamos analisar isto estudando esse tópico. No Antigo Testamento, definição de adoração: curvar-se, prostrar, servir e trabalhar de forma espontânea e sincera diante do Deus Criador. O povo de Israel fora escolhido por Deus para ser um referencial a todos os povos quanto à forma correta de adoração. A adoração envolve reverência e entrega incondicional por parte do adorador. No Antigo Testamento, a adoração se dava em caráter coletivo e individual. Gradativamente, Israel aprendeu a se relacionar com o Deus vivo. Como era a adoração no Antigo Testamento? Meu querido, primeiro, eu trago a definição de adoração. Adoração é curvar-se, prostrar, servir e trabalhar de forma espontânea para uma divindade, que no nosso caso, enquanto cristão, é o Deus Criador revelado nas Escrituras Sagradas. Então, adorar é muito mais do que um momento de louvor. É você se curvar, prostrar, é prestar serviço, trabalho, é você fazer tudo de forma sincera e espontânea, como uma expressão de adoração ao nosso Deus. Eu destaco que o povo de Israel foi escolhido por Deus para ensinar o mundo da sua época a maneira correta de se adorar a Deus.
Observa que desde a queda do homem no jardim do Éden, de Adão e Eva, o homem se distanciou de Deus, a ponto de Deus trazer um dilúvio sobre a terra, porque todos os pensamentos e intentos do coração do homem eram maus. Mas Deus não desistiu do gênero humano. O homem, na sua tentativa de se relacionar, de adorar essa divindade, esse ser supremo que é o Deus revelado na Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele se aventurou a adorar falsos deuses, se envolveu com demônios, com idolatria, então a coisa estava terrível. Então, a partir de Abraão, Deus estabelece um povo que passaria para esse povo as suas leis, os seus padrões de moral, de conduta, a forma certa de adorar. Então, a adoração envolve também reverência e uma entrega incondicional por parte do adorador. Não é possível adorar a Deus por parte. Não é possível adorar a Deus num determinado momento e daí a pouco você não está mais adorando. A adoração ela tem que ser integral. Ela não existe um tempo determinado. Tudo que eu faço desde a hora que eu acordo e levanto é uma expressão de adoração a Deus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus é o centro da adoração, a razão da existência de tudo e de todos. Ele é o cabeça da igreja. A adoração não se limita a um momento específico, ela é um ato contínuo que engloba todas as áreas da vida do adorador. A adoração não está restrita a um espaço e tempo. Cada salvo em Cristo é um templo móvel. Onde ele estiver, ali se tornará um lugar de adoração. Os hinos cantados e os louvores entoados têm como objetivo final exaltar, glorificar, enaltecer o Senhor e Salvador Jesus. Só Ele e tão somente Ele é digno da honra e a glórias. Glórias ao nome do nosso Deus. Como se dá a adoração no Novo Testamento? No Antigo Testamento, o povo judeu compreendera que a adoração se dava no tabernáculo. Era uma adoração com seus rituais, com seus cerimoniais, com reverência, com postura, o sacerdote ministrando. Mas no Novo Testamento, Jesus disse que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo seria derramado sobre a vida de todos aqueles que creem na pessoa de Jesus. E cada adorador no Novo Testamento, ele é um templo de Deus. Então, aonde quer que você esteja, onde quer que eu esteja, nós somos um templo de adoração a Deus. Nós somos um templo móvel. E a adoração no Novo Testamento, conforme explicado por Jesus, não se restringe a um espaço físico ou a um momento. Essa adoração ela é contínua, ela não é um momento específico, ela é contínua e não é ininterrupta, ela não depende de tempo e espaço, porque o adorador é a pessoa, e a pessoa, ela é o templo, morada, habitação do Espírito Santo. Então, eu destaco que os hinos entoados e os louvores cantados, eles têm como objetivo único e exclusivo exaltar, glorificar e enaltecer o nome do Senhor e Salvador Jesus. E os louvores que enaltecem o ser humano, que enaltece os feitos direcionados a homens, louvores antropocêntricos, onde o homem é o centro, e não Jesus, não é um louvor, não é uma adoração cristã. Os hinos, os louvores, os cânticos, eles têm que ser cristocêntricos, porque Cristo, só Ele, é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração.
e a adoração ao Senhor Jesus, ela não se limita ao espaço da igreja. Eu adoro na igreja e fora da igreja. Não somente no domingo, 19 horas, mas os 7 dias da semana, 24 horas por dia. Tudo que eu faço, todo o meu ser, é uma expressão de louvor e adoração ao Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Outras palavras relativas à adoração. Uma das palavras que define adoração é serviço. O culto é um serviço e este só pode ser considerado cristão se Cristo for o centro e a razão da adoração. Os primeiros cristãos se reuniam para adorar unicamente o Senhor Jesus. Eles se recusavam a adorar César, razão pela qual muitos foram brutalmente assassinados. Eles entenderam que lhes era impossível adorar e agradar a dois senhores. Hoje, o nome de Jesus é usado por muitos como um mero pretexto para atrair fama, dinheiro, poder e posição. Estes o têm como um trampolim para serem vistos. Uma das palavras que traduz adoração é serviço. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote, ele prestava um serviço a Deus e aquilo era uma expressão de adoração. Eu estou trabalhando para o meu Senhor nesse projeto Auxílio ao Mestre como uma expressão de adoração. Você ministra aula na escola bíblica dominical, é um serviço que você presta, que não é remunerado pelo pastor, mas você o faz como uma expressão de adoração ao Senhor. O culto que nós prestamos, ele é um serviço ao Senhor quando nós nos reunimos. E este culto, ele só pode ser considerado cristão se Cristo de fato for o centro e a razão da adoração. Aí nós precisamos avaliar que há muitos cultos por aí que são tidos como culto cristão e não tem nada de cristão. Homenagens e mais homenagem ao pastor que aniversariou, que Jesus nem é lembrado. Alguém famoso que chega, é reverenciado e todas as atenções se voltam para aquela pessoa. Então, Cristo ele tem que ser o centro, a razão da adoração. E eu destaco que os primeiros cristãos se reuniam única e exclusivamente para adorar o nome do Senhor Jesus. A razão deles estarem reunidos não era para tratar de outro assunto que não fosse adorar a Deus. Hoje, em muitos cultos, não se prega a salvação, o arrependimento, batismo no Espírito Santo, pecado, não se prega novo caráter, nascer de novo, ser nova criatura. Esses ensinamentos aí que Jesus falou e das coisas que Jesus ensinou não são cultos que vêm para massagear o ego do crente. São cultos que vêm tratar de questões que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. Então, um culto para ser genuinamente cristão, Jesus ele tem que ser o centro. E quem prega não é o que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que Jesus deseja falar à sua igreja. Os cristãos primitivos que se reuniam para adorar a Jesus, eles se recusavam a adorar César. E foi por esse motivo que eles foram brutalmente assassinados. Porque o Império Romano não se importava que eles adorassem a Cristo, desde que eles também adorassem e reverenciassem César. Mas os cristãos daquela época, eles se recusavam a reverenciar César, porque César não era Senhor. Este foi um dos motivos pelos quais os cristãos foram brutalmente assassinados, devorados por leões, por gladiadores nas arenas do Coliseu. Por que eles morreram? Porque eles compreenderam que era impossível adorar
e agradar a dois senhores. Então os cristãos eles preferiram morrer, mas não negaram a fé em Cristo. Como adorar a Deus? Nesse tópico, meu irmão, nós vamos destacar como se deve adorar a Deus. Como que é a adoração a Deus? Nós vivemos dias aí que, pelo amor de Deus, é cada inovação, é cada besterol, é cada heresia que dizem estar adorando a Deus. Mas nós vamos olhar o padrão estabelecido na palavra de Deus. Não temos a pretensão de esgotar todo o assunto, mas quando o assunto é adoração, a Bíblia é o único livro de regra de fé no qual nós devemos ter como diretriz para direcionar a nossa vida e a adoração que prestamos a Ele. Tem muita coisa por aí que Deus, Ele até vira a cara para o outro lado, fala, o que, isso é para mim? Não, eu não recebo isso não. Deus não está nem recebendo, e tem que diz que é para Deus. Em espírito e em verdade. A adoração tem várias características. Ela é um ato voluntário e individual. Cada pessoa é responsável pela qualidade da adoração prestada a Deus, seja esta fora ou dentro da igreja. Em um segundo momento, ela é um ato coletivo que envolve um grupo de pessoas cujo objetivo é adorar o Senhor Jesus. É possível que alguém esteja no lugar de adoração e mesmo assim não esteja adorando. Tudo que fazemos fora da igreja influenciará o tipo de adoração dentro dela, seja de forma positiva ou negativa. Cada um escolhe ser um adorador ou um enganador. Em espírito e em verdade. O que é em espírito e em verdade? É uma adoração pessoal. É uma adoração que vem lá do fundo do seu ser, tá bom, meu irmão? Em um primeiro momento, ela é um ato voluntário e individual. Então, você não precisa pegar carona na unção do outro. Como eu já disse anteriormente, tem pessoa que tem uma facilidade muito grande para pedir, como um mendigo espiritual. Mas para adorar a Deus, expressar a gratidão, a adoração, reverenciar, exaltar, engrandecer, enaltecer o nome do Senhor, ele tem dificuldade. Aí eu destaco, não adianta querer pegar carona na unção do outro, na adoração do outro, meu querido. Cada pessoa é responsável pela qualidade da adoração prestada a Deus, seja esta dentro da igreja ou fora da igreja. A adoração, meu irmão, ela acontece fora da igreja, porque no meu trabalho, na faculdade, onde você estiver, você é um templo móvel, você está adorando a Deus, em espírito e em verdade. E compete a você adorar o Senhor não somente dentro do templo, tá bom, meu irmão? Mas principalmente fora do templo, porque há pessoas que por razões de força maior, nessa sociedade que nós vivemos estressada e corrida, ele só vai à casa de Deus às vezes no domingo, 2 horas, 3 horas, 4 horas por semana que ele passa diante do Senhor, adorando a igreja. Então, o culto que nós prestamos a Deus principal não deve ser o culto lá na igreja, aquele ali é o culto coletivo, tá bom, meu irmão? Então Deus ele está interessado na qualidade da adoração que você está prestando a Ele. Em um segundo momento, eu destaco aqui, a adoração ela é um ato coletivo. O que é isso? É a coletividade. Nós estamos todos juntos ali na casa de Deus, com reverência, com postura, com temor, sem mascar chiclete, deixando o smartphone de lado, deixando o tititi, a conversa. Nós estamos ali num ato de reverência e o objetivo é adorar o Senhor Jesus. E eu destaco o seguinte, meu irmão, que é possível que alguém esteja no lugar de adoração que é a igreja, e mesmo assim ele não esteja adorando ao Senhor. Tem pessoas que vão na casa de Deus não é para adorar.
Tem pessoa que vai na casa de Deus para conversar, para marcar encontro. Tem rapaz que vai na igreja para ficar de zóio nas meninas. Tem moça que vai na igreja para ficar olhando os rapazes. Tem mulher casada que fica cobiçando e olhando que não deve. Tem irmão que perde o juízo quando vê a canela de uma irmã, que ele já imagina o que tem mais para cima, meu irmão. Então tem pessoa de tudo quanto é tipo. Tem um crente carnal e tem um crente espiritual. É por isso que nós devemos vigiar. Tá bom, meu irmão? Com o culto racional. Sob a ótica de Paulo, o culto racional não é um mero sensacionalismo religioso. Ele engloba o adorador num todo, isto é, corpo, alma e espírito. O que fazemos com o nosso corpo fora da igreja interessa a Deus. Ele não compactua com o pecado. Curvar-se diante dele, após ter se curvado ante ao pecado, é uma afronta direta à sua santidade. A fé não anula o intelecto e a razão do cristão. O fanatismo é o oposto. Este, por sua vez, exige uma adoração cega, irracional e obediência absolutas ao homem e não ao Deus revelado nas Escrituras. O que é o culto racional? Meu irmão, eu precisaria de pelo menos uma hora e meia para te explicar o que é o culto racional. Paulo, quando ele escreve lá em Romanos, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na concepção de Paulo, o culto racional, ele não é um sensacionalismo religioso, não é um culto baseado na emoção, oh, aleluias, oh, glória a Deus, e começa a falar em língua de lá, e o outro fala em língua de cá, um rodopia daqui, outro cai dali, e no final ninguém entende o que foi pregado, o que aconteceu, é isso aí, meu irmão, me desculpa. Em muitos lugares aí, não é todos não, mas isso aí é sensacionalismo religioso. O culto racional, irmão, ele envolve corpo, alma e espírito. A fé, ela não anula a razão. Eu não vou deixar de ser uma pessoa racional, uma pessoa questionadora, porque eu aceitei a Jesus. Do contrário, o meu culto ele tem que ser racional. Eu estou adorando ele com o corpo, com a alma e com o espírito. Estou adorando com o corpo, com a alma, que é a sede da razão, da vontade, da emoção, e com o espírito, meu irmão. Eu sou uma mente pensante. Eu não vou ficar nesse pula-pula, nesse oba-oba, sem a essência de Deus. Então nós temos que ter o quê? O culto, o Espírito Santo, ele não rouba a razão de ninguém. Ele trabalha com ordem e decência. A prioridade no culto, meu irmão, é a adoração ao Senhor e o momento da palavra que nós seremos edificados, onde Deus pode falar por intermédio de profecia. Eu creio, eu já vi Deus usar, Deus já falou comigo de diversas formas e diversas maneiras. Mas o culto, meu irmão, ele tem que ser um culto racional, um culto inteligente, tá bom, meu irmão? O que fazemos com o nosso corpo fora da igreja interessa sim a Deus. Por quê? Ele não compactua com o pecado. Deus não vai concordar, não. Você chega na casa de Deus e vai se curvar, derramando lágrimas, e Deus está do lado alto só olhando assim. Fala, está aí de joelho dobrado, derramando lágrimas, mas acabou de sair de lá de tal lugar. Acabou de se curvar ante ao Deus do prazer, do pecado, da imoralidade, da corrupção. Então Deus não vai compactuar, Deus não vai aceitar essa adoração. Isso aí é uma afronta à santidade de Deus, tá bom, meu irmão? Então vamos prosseguir na nossa lição. Essência e forma. A adoração verdadeira não se restringe à forma como esta se dá. Isto pode ser irrelevante. O que realmente importa é a essência do adorador no ato da adoração. É o momento em que este se entrega a Deus com todo o seu ser e acima das circunstâncias, se estas são favoráveis ou não. O verdadeiro adorador
adora na fornalha, na cova dos leões, no silêncio do seu quarto, quando não é visto ou tampouco aplaudido. O que ele deseja é arrancar um grande sorriso de Deus. Em se tratando de adoração, muitos se preocupam muito com a forma. Com a forma. Não, eu acredito assim na liturgia da minha igreja. Na liturgia da minha igreja, ela é uma bênção. Irmão, a liturgia da Assembleia de Deus é uma bênção para o assembleiano. A liturgia da presbiteriana, ela é uma bênção para o presbiteriano. A liturgia da Maranata é uma bênção para aqueles que são da Maranata. Então, cada denominação, ela tem a sua forma de cultuar. Agora, nós não podemos engessar essa adoração, porque o que importa na adoração não é a forma, é a essência, meu querido. É como o adorador se apresenta diante de Deus. É o momento em que ele se entrega a Deus com todo o seu ser e acima da circunstância. Ele pode estar com câncer, pode estar endividado, pode estar cheio de problema dentro de casa, mas ele está ali adorando, está glorificando, está engrandecendo, está tudo errado, o casamento está em crise, mas ele está ali adorando, porque o que importa para ele não é a forma, meu querido, é a essência. Ele é adorador por excelência, independe se as circunstâncias são favoráveis ou não. Ele canta quando a bênção chega e ele canta, ele adora quando, mesmo que esteja no meio da tempestade. O verdadeiro adorador adora na fornalha, na cova dos leões, no silêncio do seu quarto, sem precisar de ter holofotes, testemunhas, pessoas para aplaudir. Porque o verdadeiro adorador, ele não preocupa com as pessoas à sua volta. A motivação do adorador, do verdadeiro adorador, é conseguir arrancar um sorriso de Deus. É quando você fala que Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é desejável, Ele é o amado da sua alma, Ele é o teu ouro, a tua prata, Ele é a tua realização, Ele é o gozo da tua alma, Ele é a razão da sua existência. Você começa a louvar, você começa a glorificar, você começa a engrandecer, e Deus lá do alto, Ele começa a olhar e contemplar a adoração que você presta para Ele. Talvez você não está com a melhor roupa, com o melhor calçado, talvez as suas latas de despensa estejam vazias, você está desempregado, mas Deus está olhando para você, sorrindo, porque você conseguiu arrancar um sorriso de Deus. O adorador, ele preocupa em agradar a Deus e arrancar um sorriso do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Texto bíblico. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó, capítulo 1, versículo 8. Meu irmão, eu fico imaginando o contentamento de Deus com a vida de Jó. Deus esfregando Jó na cara de Satanás. Você viu meu servo Jó? Você viu como ele é homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal? O próprio Deus estava testemunhando, meu querido. Deus quer falar. Deus quer testemunhar de você diante dos anjos. Eu fico imaginando, eu posso imaginar, tá bom, meu irmão? Deixa eu imaginar, deixa eu viajar um pouco aqui. Eu fico imaginando que tem hora que Deus vira para o anjo e fala: você viu ali? Olha lá, tudo está difícil, apertado para ele, mas ele está me adorando. E os anjos olham, é verdade, Altíssimo, ele está te adorando. Viste, Satanás, olha lá, mesmo no meio das provas, no meio dos vendavais, no meio das circunstâncias difíceis, ele não nega o meu nome. Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Deus quer dizer para Satanás: ele me adora no meio das dificuldades, ele me adora na escassez, ele me adora na dificuldade, ele me adora quando não tem mais
mais nada, Ele me adora por aquilo que eu sou, por aquilo que eu represento, não somente por aquilo que eu posso dar, fazer e realizar na sua vida. Meu irmão, Deus quer testemunhar de mim. Deus quer testemunhar acerca de você, diante dos anjos, diante dos homens, diante do inferno, para que todos saibam que você é um adorador por excelência, que você atrai a atenção de Deus. Glórias a Deus. Gestos e atitudes na adoração a Deus. Nesse tópico, nós vamos falar acerca de algumas posturas, atitudes que envolvem a adoração a Deus. Há muitas inovações, há muitos modismos aí, meu irmão, que não tem fundamento bíblico, tá bom, meu irmão? Por isso que nós temos que conhecer Bíblia, porque adorar a Deus é um ato inteligente, não é um ato de sensacionalismo, é um ato inteligente. Nós não somos masoquistas que gostamos de sofrer, mas temos um padrão estabelecido por Deus e vamos adorá-lo dentro do padrão que Ele estabeleceu na sua palavra. Ajoelhar-se e prostrar-se. Não se trata de dobrar os joelhos apenas. É muito mais que uma postura física. Envolve a alma e o espírito em um momento de quebrantamento diante da soberania do Deus Criador. É o momento de relembrar que somos o pó da terra e o barro nas mãos do oleiro. Prostrar-se diante de Deus é reconhecer que seus planos são bem maiores que os nossos e por isso nos sujeitamos a Ele. Ao ajoelhar-se diante dele, o adorador reconhece que tudo quanto tem e vier a possuir é decorrente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e da bondade de Deus. Quando nós nos prostramos diante de Deus e nos ajoelhamos diante do Senhor, nós estamos adorando a Ele. E o que esse ajoelhar representa? Eu não estou me referindo somente ao ato de ajoelhar fisicamente, mas é quando a sua alma, o seu espírito e o seu corpo se envolve naquele ato de se prostrar diante dele, diante do Criador. Quando você quebranta a sua alma, você chega ali com o coração quebrantado, com os joelhos dobrados, e naquele momento, aí você começa a lembrar que que eu sou o pó da terra, nós não somos fortes como nós pensamos, nós deixamos de lado toda meritocracia que possamos imaginar ter. As nossas obras de justiça diante desse Deus são como trapos de imundícia. Quando dobramos o joelho, nós nos lembramos que nós somos barro, que nós somos vaso nas mãos do oleiro, que ele pode quebrar e amassar a qualquer momento, conforme o seu propósito. Prostrar-se diante de Deus é reconhecer que seus planos são bem maiores, mais excelentes, supremos que os nossos. E é por isso que nós nos sujeitamos a Ele, quando nós nos prostramos diante dEle. Ao ajoelhar diante dEle, o adorador reconhece que tudo quanto tem e que vier a possuir um dia é decorrente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e da bondade de Deus. É por isso que eu louvo a Deus, eu me prostro diante dele, porque nada do que tenho foi conseguido por mérito, mas foi pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A vida com a qual eu desfruto, as bênçãos que eu recebo, são decorrentes da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Não se fundamenta nos meus méritos, na minha bondade, na minha justiça, porque a palavra do Senhor nos assegura, porque não há um justo sequer, que faça o bem e depois não peque. Quando nós nos curvamos e nos prostramos diante dele, nós pisamos e ajoelhamos em cima do nosso ego, do nosso eu, do nosso orgulho. Eu
posso, eu fiz, eu consigo, eu realizo. Eu tenho diploma, eu tenho dinheiro, eu tenho a colar. Quando nós nos prostramos, nós reconhecemos que nós somos mendigos, que nada somos. Somos pobres, miseráveis, desgraçados, cegos e nus. Nós nos despimos de toda religiosidade e nos prostramos diante dele. Senhor, eis-me aqui, um trapo diante dos teus olhos, tenha compaixão de mim. Tudo que fazemos é pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia de Deus. Não há mérito nenhum naquilo que nós fazemos, meu irmão. A Bíblia fala que ele opera na nossa vida tanto querer quanto o realizar. Eu vou dar um relato aqui do pastor Jim Swaggart. Ele traz um relato dizendo que um dia ele foi pregar na Argentina e quando ele estava aguardando os momentos que antecedia a sua entrada dentro de um estádio na Argentina, esse é o relato que eu recebi, ele perguntou quantas pessoas tem, o estádio já está cheio, o pastor, o estádio está lotado e tem mais gente do lado de fora do que do lado de dentro. Ele saiu dali e foi se dirigir até o púlpito, até o altar para pregar. E quando ele estava saindo do vestuário de onde ficavam os jogadores de futebol, que era o espaço que ele estava, ele foi subindo e viu de um lado e do outro aquela grande multidão. E no seu íntimo, no seu coração, ele disse: verdadeiramente, Deus precisa de mim na sua obra. Ele fala que ali se deu o início da sua queda e do seu fracasso no ministério. Posteriormente, com muito temor, é que eu dou esse testemunho. Ele foi pego no ato de adultério num motel nos Estados Unidos. É salvo em Cristo? É. Mas teve uma queda terrível. Meu irmão, nunca deixe que o eu, a vaidade, o orgulho, a soberba venha dominar o seu coração. Que você acha que você é estrela, que você é importante, que você tem uma boa oratória, que você tem um bom conhecimento, que você é alguma coisa. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glórias ao nome do Senhor. Louvar e cantar. Davi foi o primeiro a introduzir o louvor como parte do culto a Deus. Ele assim o fez com o objetivo de adorar ao Senhor e levar os demais a fazerem o mesmo. Assim, todos seriam edificados. O período do anonimato foi uma fase de aprendizado para Davi. Seu público ouvinte eram as ovelhas. Não havia ali aplausos, holofotes e assovios. Davi ministrava seu louvor única e exclusivamente para Deus, o qual se agradara tanto da postura do jovem adorador que decidiu colocá-lo à frente do seu povo. Davi ensinou gerações como se deve louvar e adorar o bom pastor. No culto levítico não havia inicialmente espaço para o louvor. Eles tinham seus simbolismos, seus cerimoniais, seu ritualismo estabelecido por Deus. Davi, ele introduziu no culto levítico o louvor e a adoração a Deus por intermédio dos cânticos. Foi Davi que o fez. E por que Davi assim o fez? Porque ele já adorava a Deus com hinos, com cânticos, com salmos. Davi fazia assim. Agora, ele fez isso com o objetivo de adorar ao Senhor e levar os demais também a fazer o mesmo. Davi, ele não era uma pessoa egoísta. Eu vou crescer no ministério, não vou passar a fórmula do sucesso para ninguém. É um segredo entre eu e Deus. Davi, meu irmão, ele levou as pessoas demais a fazer o mesmo, porque assim todos seriam edificados. Os cânticos, os hinos escritos por Davi, inspirados por Deus, é um patrimônio para a humanidade. Eu destaco que o período do anonimato, o que é o anonimato? Era o período que Davi não era nem conhecido.
foi um período de aprendizado para Davi. Foi um período que o público que ouvia os cânticos de Davi era as ovelhas. Quem ouvia os cânticos eram as ovelhas, e a ovelha não aplaudia, a ovelha não assoviava, a ovelha não falava, uhul, aí Davi! A ovelha não fazia nada disso. As ovelhas talvez não muito ficavam com os olhos regalados, olhando para Davi. E Davi estava lá, adorando a Deus no silêncio, nas madrugadas, cuidando das ovelhas, subindo pelos montes. Davi ministrava seu louvor única e exclusivamente para Deus. Era ele e Deus, oh aleluias, glórias ao nome do Senhor. Meu irmão, essa é a adoração que Deus quer. O anonimato, ele é uma bênção, meu irmão. Muitos querem ser estrelas, querem lançar CD, nem CD mais, quer lançar o seu clipe, o seu vídeo, cantar numa gravadora global, uma gravadora famosa, arrecadar dinheiro e ficar famoso. Davi, ele ministrava o louvor diretamente para Deus e Deus parava para ouvir o louvor de Davi. Eu tenho impressão, aí eu vou viajar de novo, que Deus chamava os anjos, chamava para que eles pudessem, olha que hino que ele está cantando, olha o que ele inventou, eu agradeço esse menino. Aí a Bíblia fala que achei em Davi homem segundo o meu coração. Deus decide tirar aquele menino de trás das ovelhas e colocá-lo como o rei de Israel. E Deus fez algo mais sublime ainda, quando esse homem chamado Davi decidiu construir um templo para o Senhor. Meu irmão, Davi era um homem por excelência, um adorador por excelência, sem igual, meu querido. E Deus agradou tanto daquele rapaz que resolveu colocá-lo à frente do seu povo. Davi ensinou às gerações como se deve louvar e adorar o bom pastor, o pastor do Salmo 23. Quem nos ensinou a adorar, louvar e cantar foi o menino que cuidava de ovelhas, que entoava louvores a Deus e não tinha plateia, público para bater palma. Mas o grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele estava sempre presente para receber o louvor. Meu irmão, adore a Deus hoje no anonimato. Cante ao Senhor hoje na sua solidão, dentro do seu quarto, quando não tem ninguém para aplaudir, quando não tem ninguém para te ver. Há muitas pessoas que cantam e louvam para serem vistas por causa dos recursos e do dinheiro que arrecada. Mas o verdadeiro adorador, ele adora ainda que não tenha ninguém para aplaudir. Ele adora no anonimato, ele adora no silêncio, quando não tem assovio, aplauso e nem holofotes, mas tem a atenção de Deus. Deus está lá do alto da sua habitação, olhando para dentro da sua casa, olhando para dentro do teu quarto. Lágrimas caem dos teus olhos. A Bíblia afirma que o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis, naqueles momentos de angústia que nós nem sabemos como orar. O Espírito Santo pega aquele gemido, o Espírito Santo pega aquela dor e traduz aquilo como um louvor, como uma adoração, como um cântico, como uma oração perfeita que chega até o trono de Deus e Deus se inclina para receber esta adoração, porque esta adoração ela é sincera, esta adoração não tem multidão, é a sua essência, é o seu ser se derramando diante do El Shaddai, o Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Descobridor de talentos. A fama, o sucesso e o reconhecimento nunca tiraram de Davi a visão de propiciar o surgimento de novos talentos. Na batalha, ele inspirou 600 homens deprimidos, amargurados e desacreditados, os quais entraram para as Escrituras Sagradas como heróis poderosos após o período de aprendizado com Davi.
na área do louvor, ele revelou pelo menos 4.000 louvoristas que passaram a adorar a Deus de uma forma diferente. O verdadeiro adorador não é uma estrela, ele apenas reflete aos outros a luz de Deus e os influencia a serem adoradores de igual modo. Eu destaco aqui, não está proposto na lição, que Davi ele era um descobridor de talentos. Observa na guerra, como soldado, como guerreiro. Chegaram diante para Davi 600 homens, a Bíblia fala deprimidos, amargurados, homens endividados, homens desacreditados até mesmo pelo exército de Saul, que tinha um bando de calça frouxa no meio do exército de Saul, irmão. Saul era muito valente para brigar com Davi, mas para brigar com os inimigos de Israel ele era frouxo, ele era covarde. Então ele era valente para brigar com Davi, porque sabia que Davi não ia revidar. Mas esses homens eram desacreditados até pelo exército de Saul, que não inspirava ninguém, meu irmão, de tão desprezado que esses homens eram. Davi pega esses homens, irmãos, e passa por um período de discipulado, aprendizado, motivação, exemplo, testemunho, experiência com Deus, e lá na frente nós vamos ver lá no livro de Crônicas, falando sobre os heróis, os valentes de Davi, esses homens que eram os deprimidos, os desacreditados e amargurados. A Sagrada Escritura chama eles heróis poderosos. Não é o Capitão América, não é o Homem de Ferro, não é o Thor, Homem-Aranha, não é nenhum desses heróis Marvel não, tá bom, meu irmão? Nem o Super-Homem, eram heróis poderosos, eram homens de feitos e realizações fantásticas, eram homens reais, cheios do Espírito Santo, cheios da unção, de coragem, ousadia, que aprenderam com Davi, glórias a Deus. Na área do louvor, Davi ele revelou, meu irmão, verdadeiros adoradores, pelo menos 4.000 louvoristas. O que eram esses? Eram os levitas. Até então eles não tinham a prática de cantar, de louvar. Davi, eu acredito, meu irmão, a Bíblia não fala, mas ele mandou separar qual? E passar por um processo, uma avaliação, e revelou louvor, nem o The Voice, viu, meu irmão? Nem o The Voice espalhado pelos 4 cantos desse mundo, porque não é patente dessa emissora no Brasil, é um modelo de programa que foi comprado fora, nem esses programas que revelam vozes lindas de rouxinol maravilhosas aí, meu irmão, pode se comparar a Davi. Davi, ele foi uma pessoa que revelou talentos. Esses homens esses levitas, passaram a adorar a Deus de uma forma diferente. Eles eram habituados a adorar a Deus dentro do modelo e o padrão lá de Moisés, mas Davi, meu irmão, ele deu uma nova forma de adoração. Ele teve uma inspiração e Deus agradou, e esses homens passaram a adorar a Deus de uma forma diferente. Eu destaco que o verdadeiro adorador não é uma estrela. Adorador, nós temos o que mais temos são estrelas no meio do evangelho, tá bom, meu irmão? Hoje o negócio é gospel, é clipe gospel, os ídolos gospel, é o cantor gospel e por aí vai. As estrelas do evangelho. O verdadeiro adorador, ele não é uma estrela, ele apenas reflete aos outros a luz de Deus, tá bom, meu querido? A luz de Deus brilha em você e reflete nas pessoas que estão próximas a você. Você não é estrela. A estrela, ela não tem luz própria. É o sol que reflete, que dá brilho às estrelas. A nossa luz, nós não temos luz própria, meu irmão. A nossa luz, ela vem de Deus, o sol da justiça. Aleluia, glórias a Deus. Ele reflete em nós a estrela, é a estrela da manhã, é Jesus, é a estrela da alva, a estrela da manhã, é a única estrela dentro do cristianismo, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Mas o verdadeiro adorador, além dele não ser estrela, ele reflete a luz de Deus e influencia as pessoas
a serem adoradores iguais a Ele. Glórias ao nome do Senhor. Isso é ser adorador, é descobrir talentos, é levar com que homens e mulheres se relacionem, adorem o Deus Todo-Poderoso. Não é ficar fechado dentro do seu ostracismo, dentro do seu mundinho. Não vou ensinar fulano a cantar, eu não vou ensinar ele a adorar, eu não vou ensinar aquela nota musical, eu não vou ensinar ele aquele hino, porque ele vai se destacar e ele vai crescer. Meu irmão, esse Espírito não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em mim e habita na sua vida, ele nos leva a descobrir novos adoradores, a investir no ministério do outro. O outro tem que crescer, tá bom, meu querido? O que tem de pastor egoísta, idólatra, cheio de si mesmo, que parece que ele ama a própria imagem dele no espelho. Tá bom, meu querido? Então, meu irmão, vamos quebrar essa maldição no nosso meio. Idólatras de si mesmo, amantes de si mesmo. Vamos dar valor àqueles que estão à nossa volta. Vamos propiciar para eles condições favoráveis para que eles possam crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. Amém, meu irmão? Glórias ao nome do Senhor. Glorificar a Deus. Deus é o grande maestro do universo. Tudo quanto Ele criou foi para a glória do seu nome. Cada ser criado é um instrumento que compõe a maior orquestra sinfônica regida pelo Criador. Ele trabalha pessoalmente na vida de cada pessoa para que esta possa expressar-lhe a mais perfeita adoração através de seu viver. Periodicamente, cada instrumento é afinado, em alguns casos é refeito. A maior orquestra sinfônica está sendo preparada e dentro em breve a maior apresentação de todos os tempos será realizada no céu, nas bodas do Cordeiro de Deus. Oh, aleluias! Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. Meu irmão, qual a forma de adorar a Deus? É glorificar o seu nome. Alabaçou de canta, ripa alabaço, me que anda lá. É você adorar, é você exaltar, é você engrandecer, porque tudo que Deus fez foi para a honra, para a glória e o louvor do seu nome. Deus, Ele é o maestro, o grande maestro do universo. Cada ser criado, seja anjo, seja homem, principados, potestades que permaneceram no seu estado original do lado de Deus, 2/3 da parte dos anjos, eles foram criados como seres adoradores que compõem a maior orquestra sinfônica regida pelo Criador. Eu vejo Deus como um grande maestro do universo e cada ser criado tem um toque especial, emite um som único. Você é especial para Deus. Ninguém emite o som, as notas que você emite. É por isso que Ele trabalha pessoalmente na minha vida e na sua vida, para que nossas vidas sejam uma expressão do mais perfeito louvor de adoração a Ele através do nosso viver. Deus está te afinando, Deus está, meu irmão, te cortando, polindo, dando os últimos acabamentos. Periodicamente, cada instrumento é afinado. Ah, meu irmão, o período da afinação, tem instrumento de corda que ele sofre pressão porque aperta. Aí eu estou usando esses aparelhos aqui, quando eu vou fazer o período de regular o aparelho, fico 1 semana, 2 semanas sentindo dor, porque aquele negócio dói. Tem hora que você sente que está doendo, está apertando, é Deus afinando. Deus está te afinando, te colocando no ponto certo para você emitir as notas que só você consegue emitir, notas musicais que chegam até os ouvidos de Deus e as narinas de Deus como um aroma suave e agradável. Em alguns casos, há instrumentos que precisam ser refeitos. Por quê?
Nós somos vaso que ele pode, na mão do oleiro, que ele pode quebrar e fazer de novo. É alguém que caiu, é alguém que falhou, é alguém que cedeu ao pecado em dado momento, é alguém que teve um deslize, mas se arrependeu, se voltou para Deus e Deus deu uma outra oportunidade. Esse instrumento ele é refeito novamente. Eu destaco que a maior orquestra sinfônica está sendo preparada, aleluias, glórias, aleluias, santo é o nome do Senhor, o grande maestro do universo, ele está afinando, preparando a maior orquestra sinfônica de todos os tempos, e em breve se dará a maior apresentação. Aonde vai ser, irmão Mauro? Será nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, será na França, será em Paris? Não, meu querido, essa maior apresentação sinfônica, onde todos serão usados, todos adorarão ao Senhor, será realizado nos céus, na ocasião das bodas do Cordeiro de Deus, aleluias. Ele está me afinando, Ele está me preparando, Ele está afinando também a sua vida. Existe instrumento de sopro, instrumento de corda, cada instrumento emite um som, a flauta emite um som, a gaita emite outro som, o violão emite um som. Cada um de nós somos únicos, irmãos, e emitimos um som que agrada os ouvidos de Deus. Deus não desistiu de você. E dentro em breve, eu tenho a convicção, a certeza de que eu vou participar desta sinfonia, porque eu vou estar no meio desse coral. Nesse coral estarão os anjos adorando a Deus, estará a igreja adorando o Cordeiro de Deus, e ali, meu irmão, será a maior orquestra sinfônica regida pelo grande maestro, o grande eu sou, o Deus que criou todos os seres para a honra, para a glória e o louvor do teu santo nome. Aleluia, santo, glórias ao nome do Senhor. Meu irmão, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu estou tentando me conter, me segurar por causa do tempo, mas eu quero dizer que eu sinto a glória de Deus. Meu irmão, deixa Ele te afinar. Está doendo, você não é masoquista, você não gosta de sofrer, mas compreenda que Ele está te afinando. Se você errou, caiu, se envolveu no pecado, se humilhe, se arrepende, porque é instrumento que pode ser recuperado, restaurado, transformado, como foi o caso do pastor Jim Swaggart. Ele caiu, teve um deslize moral, mas ele voltou para o Senhor. Não tem mais aquela glória que ele tinha antes, não tinha mais aquela unção, mas é salvo em Cristo, glórias a Deus. Vai participar do grande coral, da grande orquestra. Meu irmão, hoje é dia de quebrantamento, de arrependimento, de uma nova visão, de uma nova postura diante de Deus. Que o Espírito Santo de Deus complete no teu coração aquilo que eu não consigo fazê-lo dentro desse tempo curto. Eu queria ter 2 horas, 3 horas para ministrar com você e a presença do Espírito Santo. Quem sabe um dia o Senhor nos dê essa oportunidade. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse estudo. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Usa-nos como canal de bênção. Meu Deus, venha nos afinar, venha tirar aquilo que não está em sintonia com o Senhor, aquilo que está desafinado, aquilo que não agrada o Senhor. Nós queremos ser afinados, transformados, regenerados, purificados, santificados, porque nós queremos participar desta grande orquestra sinfônica. Nós somos instrumentos na mão do Senhor, é o Senhor que nos usa, a glória é tua, o louvor é teu, a honra é tua, a adoração é tua, e nós somos vasos, nós somos barro que pode ser amassado, ser quebrado a qualquer momento. Em nós não há virtude, nada, meu Deus, quem é o homem para que o Senhor faça menção dele, Senhor, mas é pela sua graça, é pela sua bondade, é pela sua misericórdia, é em nome de Jesus, pelo sacrifício, o sangue dele derramado, é que nós temos livre acesso ao Senhor. Meu Deus, eu te adoro, eu te glorifico, porque eu não sou digno da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia.
Tudo que tenho e que eu vier a ter um dia é fruto da bondade, do mérito de teu Filho na cruz do Calvário. Fica conosco, prepara-nos, santifica-nos para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Meu Senhor, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui. Eu estarei lá na glória. E eu tenho certeza que nem você também estará. Eu e você nos encontraremos por sobre as nuvens e vamos participar desta grande orquestra sinfônica regida pelo Maestro do Universo. Deus te abençoe, fique na paz, no nome de Jesus.